Hoje eu gostaria de falar com vocês já viram na divulgação do culto, né? Que o pastor mandou. Hoje eu gostaria de falar com vocês sobre expectativa. Repita comigo, expectativa. A expectativa, porque essa palavra veio ao meu coração. Eu estava um dia meditando e pensando no agir de Deus, nas coisas que o Senhor faz, naquilo que Ele fala, e lembrando de momentos em que Deus, Ele se moveu na minha vida, e Ele se moveu em ambientes em que eu estava. E em certo momento, durante esse mês, no início do mês, eu peguei o meu coração desejando por esses momentos. Eu não sei se você lembra de momentos em que Deus falou com você, tocou na sua vida. Se isso aconteceu tem pouco tempo, se isso aconteceu tem muito tempo. Mas nós como cristãos, nós temos que ter uma vida ativamente sobrenatural. Nós temos que... Deus ele tem coisas para nos falar, para ministrar ao nosso coração, constantemente. Todos os dias, todas as semanas. Deus ele não fala em um momento e depois passa anos sem falar com você porque Ele quer. Sabe que se você for na Bíblia, o único momento em que Deus ficou calado, nós podemos olhar no registro bíblico, entre o Antigo e o Novo Testamento, foram 400 anos de silêncio de Deus. No Novo Testamento nós vemos várias vezes o Senhor usando profetas, usando reis e comunicando com o povo, comunicando com as nações, demonstrando o seu desejo de alcançar e de expandir o reino dele. Nós vemos isso em todos os livros do Velho Testamento. E você se depara com 400 anos de silêncio entre o Antigo e o Novo Testamento. E esse silêncio é quebrado com a vinda de Jesus. Jesus vem para quebrar o silêncio de Deus. Agora, nós temos que nos perguntar, por que esse silêncio aconteceu? Foi pela dureza no coração dos fariseus? Foi pela rebeldia? Foi pela falta de fé? Mas uma coisa eu tenho certeza, de que quando nós não colocamos expectativa em Deus, não colocamos expectativa no mover de Deus, nós não experimentaremos o mover de Deus. Nós não vamos experimentar o agir de Deus, sem que haja da nossa parte expectativa. Porque os trilhos pelos quais o trilho pelo qual Deus se move nessa terra, se chama fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. É a fé que movimenta o sobrenatural. Quando a gente vê Jesus, quando ele esteve aqui, pregando, libertando cativos, o que é que ele falava? Filha, a tua fé te curou. O que é que nós víamos? Que quando Jesus esteve em Nazaré, na sua cidade natal, ele não pôde fazer ali muitos milagres, porque o povo não cria, porque o povo não estava em expectativa, não estava em fé para receber de Jesus. Olhavam para ele e pensavam, ali é só Diego, ali é só o meu amigo, ali é só o meu amigo que cresceu comigo, ali é meu primo. Os irmãos, ali é meu irmão. Do meu irmão vai vir o que sobrenatural, né? Isso aí. Então, essa falta de expectativa bloqueou o mover de Deus na vida daquelas pessoas. Esse aí é o pastor Jairzinho. Sabe, eu me questionei isso. Eu estava aqui e eu não estava colocando a minha expectativa em um culto, que eu estava aqui, prestando atenção na palavra, mas eu percebi que meu coração não estava ardendo e queimando por expectativa, com expectativa por Deus. De certa forma, eu pegava no meu celular e eu me distraía. Eu estava ali com a Bíblia aberta e daqui a pouco chegava a notificação do Instagram e eu abria. E quando eu saí do culto, aquela sensação de, nossa, eu saí da mesma forma que eu entrei.
E eu estou sendo honesto com vocês. Eu não sei se vocês passam por isso também, mas eu já passei por isso. De vir para o culto e não receber nada de Deus. E não é culpa de Deus porque Deus não queria me dar alguma coisa. Mas é porque o meu coração não estava atraindo o agir de Deus. E aí eu reparei como muitas vezes a gente recebe pastores e ministros de fora, e quando é um nome novo, quando é um grupo novo, a gente parece que cria uma expectativa diferente. A gente faz, agora Deus vai fazer alguma coisa. E até o nosso comportamento dentro da igreja muda. Quando às vezes é um novo, a gente traz a Bíblia de papel que estava esquecida. A gente traz um caderno de anotação para poder anotar o que vai ser falado. A gente senta mais na frente porque quer prestar atenção e não quer perder o que está sendo liberado. E, amados, o corpo de Cristo ele funciona também na diversidade, amém? Nós temos mestres, líderes, apóstolos. Isso até é algo que Deus, eu acredito, na sua sabedoria, Ele criou para que nós não dependêssemos apenas de uma unção, de um tipo de ministração. Deus, Ele se move dessa forma também, com o diferente. Mas o que eu quero colocar aqui como ponto principal é que não importa o mensageiro, não importa o cavalo, não importa o que está sendo usado para carregar a mensagem, o vaso que está sendo usado para carregar a mensagem. O que importa, no final das contas, é aquele que é a mensagem. Não importa se é um de fora, se é um americano, se é um irmão mais novo, se é um irmão mais velho. Deus, Ele usa a todos para falar conosco. O jumento, né, que foi usado. Não importa qual é o jumento. Queridos, isso é sério. Porque quando a gente muda a nossa expectativa a depender de quem está falando, a depender de quem está ministrando, a depender de quem nós estamos caminhando ao lado, nós estamos, de certa forma, limitando o agir de Deus na nossa vida. Porque a gente está colocando a responsabilidade do agir, do derramar em outra pessoa. Mas não está na outra pessoa. E eu confirmo isso para vocês. Não é responsabilidade de quem está pregando ou de quem está ministrando atrair a unção para o lugar. Não é responsabilidade. Uma pessoa não consegue fazer isso sozinha. A não ser, eu vou colocar esse parêntese, esse adendo, a não ser quando nós temos uma pessoa pregando em meio a descrédulos. E o Espírito Santo se derrama em um local, mas ainda assim é preciso expectativa da parte do incrédulo. É preciso expectativa dele, para que o Espírito Santo se derrame. Porque se você está pregando e as pessoas não estão crendo para receber, não vai ter derramar. A expectativa, repita comigo, a expectativa em Deus atrai o poder dele. Isso, se vocês pegarem essa chave de hoje, essa mensagem, vocês vão conseguir passar para um nível de vivência espiritual onde todos os dias vocês vão estar recebendo coisas de Deus. Todos os dias, isso é possível. E eu não falo só para o momento da palavra aqui, num culto, numa reunião, mas até na nossa casa. Até na nossa casa nós podemos, por exemplo, vou lavar os pratos, colocar um louvor. Aí às vezes toca um grupo que você não gosta muito. E aí você nem presta atenção na letra, nem se conecta, porque não é uma música que você gosta. Você está limitando, porque se você talvez estivesse abrindo o seu coração, independente da canção que estivesse sendo cantada, obviamente canções bíblicas, você poderia receber de Deus. Porque, afinal das contas, quem está derramando é Deus. Não é a pessoa. Não é o pastor Jairzinho, o Felipe, não é o ministro que está derramando sobre a igreja. É Deus quem derrama sobre a igreja. E assim como aquela mulher que
precisou pegar os jarros com os vizinhos para poder conseguir guardar o óleo que ia sendo derramado? Lembram dessa história? Que o profeta fala? Para ela pegar o jarro, porque o óleo ia ser derramado, e só parou de derramar quando parou de ter vasilhas. A expectativa é a vasilha que você recolhe o óleo. Enquanto tiver espaço, enquanto tiver vasilha, enquanto tiver expectativa, vai ser derramado. Eu já experimentei em reuniões que eu estive, onde eu estava totalmente desconectado, assistindo o culto, sentindo assim, essa pessoa não fala muito bem, essa pessoa não prega muito bem, essa pessoa talvez fala de forma superficial e eu queria uma coisa mais profunda, porque eu sou um crente que precisa de feijoada espiritual, eu preciso de uma coisa mais profunda. E o Espírito Santo falou no meu coração: abra os seus olhos espirituais e tente reter alguma coisa. E no momento que eu faço isso, preste atenção, falo: Senhor, o que é que o Senhor quer falar comigo? Aí você começa a perceber o mover de Deus no ambiente. Eu não sei vocês, se já aconteceu com vocês, de estar no culto meio disperso, assim, epa, estou distraído, vou me conectar, vou levantar as mãos, vou cantar os louvores mais alto, vou soltar minha voz. E você percebe que a sua percepção do ambiente muda. E Deus, ele sempre trabalhou com expectativa. Nós olhamos lá nos primórdios, com Abraão, que é chamado pai da fé. E o que é que Deus falou para Abraão quando Deus estava liberando a promessa sobre a vida dele? Ele falou: Abraão, a sua descendência será. Aí ele fala: olhe para os céus. Será como as estrelas dos céus. Olhe para a terra. Será como as areias, que não dá para contar. Sabe o que é que Deus estava fazendo ali? Deus estava gerando no coração de Abraão expectativa. Porque todos os dias em que Abraão acordava e olhava para a areia, ele se lembrava da promessa de Deus. Todos os dias que Abraão ia dormir e olhava para o céu, ele se lembrava da promessa de Deus. E isso ia gerando nele expectativa. E pensava, talvez, deitado, olhando para as estrelas: nossa, eu não tenho nenhum filho, mas o Senhor disse que vai ser como as estrelas. E olhava para uma estrela, olhava para outra, e talvez pensando: será que eu vou ter isso tudo vai ser neto? Será que isso tudo aqui vai ser sobrinho? Enfim, o que é que vai ser, né? Será que vão ser bisnetos? Será que eu vou ter 10 filhos? A expectativa sendo gerada no coração. Amém? Nós, como seres humanos, eu gostaria de ler com vocês rapidamente Hebreus, capítulo 11, versículo 1. Essa foi uma breve introdução ao tema. O Senhor estava ardendo no meu coração, mas eu anotei algumas coisas aqui para falar com vocês. Hebreus capítulo 11, versículo 1. Quem já decorou? Quem é palavra da fé tem que decorar esse versículo, tá? Você é da igreja que se chama Comunidade Evangélica Palavra da Fé. E no slogan da igreja tem Hebreus 11, 1. Você tem que saber esse versículo de cor. Amém? Hebreus 11, 1. Quem já colocou aí? Quem vai ler para mim em voz alta? Ednei, pode ler? Lê aí, por favor. Amém. Ora, a fé, em outra versão. Deixa eu botar na NVI. Foi na NVI, né? A minha estava na NA. Hebreus 11:1 fala: ora, a fé é a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não se veem ou que não vemos. Pois foi, versículo 2, pois foi por meio dela que os antigos receberam bom testemunho. A fé, ela não anda descolada da expectativa. O que é você ter expectativa? É você esperar por alguma coisa. E a fé envolve essa esperança. Envolve você visualizar algo no mundo espiritual, tendo a certeza de que aquilo é verdade e é concreto e é real, e você esperar por aquilo. Não é uma expectativa como se fosse um otimismo. Porque o otimismo, você espera que seja bom,
mas você sabe que pode ser ruim, né? Quando você quer ser otimista, olha, eu vou bater na porta de emprego e eu espero, olha, vai dar certo. Só que você não está indo com a certeza de que vai dar certo. São coisas distintas. Você vai esperando que dê certo, mas não é com uma certeza de que vai dar certo. E a expectativa em Deus, ela é uma certeza em Deus. Não é apenas, Deus pode fazer alguma coisa. Mas é crendo, Deus vai fazer alguma coisa. É ter essa certeza, é você se organizar para ir para o culto e falar, Deus vai falar comigo nessa noite. Deus vai liberar uma palavra para essa minha situação. Eu estou passando uma dificuldade, eu estou passando um problema familiar, eu estou passando um problema de saúde, eu estou indo para a igreja e eu sei que Deus vai fazer alguma coisa. Porque se você não for com essa certeza de que Deus vai fazer, você está sendo apenas otimista. Nós, como seres humanos, nós temos expectativas em muitas coisas. Nós esperamos, temos expectativa num casamento, nós temos expectativa nos filhos, do que é que eles vão ser quando crescer, do que é que eles vão trabalhar, o que é que eles vão fazer da vida. Nós temos expectativas quanto ao nosso trabalho. Será que eu vou ser promovido? Será que eu vou vender mais no próximo mês? Será que eu vou bater a meta? Nós temos expectativas na nossa vida, mas muitas vezes as nossas expectativas, elas estão no lugar errado. Nós como cristãos, olha essa chave, tá? Vocês que são vendedores também. Nós como cristãos não podemos colocar a nossa expectativa nas coisas, em pessoas, em dinheiro ou no governo, ou na política. Nós, como cristãos, não podemos colocar a nossa expectativa nessas coisas. Nós podemos nos planejar financeiramente, nós podemos conversar com as pessoas e ver as possibilidades, nós podemos ter um lado político, nós podemos ter apoiar um certo político, mas a nossa expectativa não pode ser nessas coisas. Então, no caso de vendas, a minha expectativa não pode estar em os clientes aceitarem a minha proposta. A expectativa tem que estar em Deus abrir a porta certa, com o cliente certo, para que eu possa vender. Amém? Porque é Deus que se move através das coisas. A nossa expectativa não pode estar em, eu vou falar com um político que eu apoiei na campanha, para poder ele abrir a porta de emprego para mim. Não pode estar nisso, queridos. E vou dar uma dica, tá? Eu já vi muitos e muitos casos de pessoas que fizeram isso e não tiveram porta de emprego nenhuma aberta. Não pode estar nessas coisas. Tá? Senhor, eu estou trabalhando, eu estou explorando as oportunidades que me aparecem, mas é o Senhor quem abre a porta certa. Eu vou bater. Se não abrir, eu confio que o Senhor tem a porta certa para mim. Mas às vezes a gente faz o quê? A gente força a porta. A gente bate na porta, a gente arromba a porta, porque a gente quer que aquilo aconteça. A gente quer que seja do nosso jeito. A gente quer que seja como a gente estava naquela expectativa humana. E a gente acaba se frustrando. Quem eu lembro quando eu falo disso é de Davi, que tinha a promessa de ser rei, e muitas vezes teve a oportunidade de arrombar a porta, de matar Saul, de assumir a sua postura como rei, mas Davi esperou o momento certo. Talvez se Davi tivesse agido na sua própria sabedoria, nos seus próprios esforços, o seu reinado não teria durado tanto. Talvez a sua descendência, a sua fama, não teria percorrido como percorreu. Se você vai em Israel e você fala no nome do rei Davi, é assim um exemplo. E apesar de que o rei Davi foi uma pessoa que falhou pra caramba, né? Ele errou muito. Mas Davi era um homem segundo o coração de Deus. Davi errava, mas rapidamente se arrependia. Se Davi tomava uma atitude errada, rapidamente o seu coração se constrangia. E quando foi confrontado pelo profeta, Davi chorou e Davi se arrependeu.
Amém? Então nós não podemos colocar a nossa expectativa no lugar errado. Porque se a gente coloca a única coisa eterna, a única coisa perene, a única coisa duradoura que existe na face, no mundo, né, vamos dizer assim, é Deus e sua palavra. Um governo se levanta, daqui a pouco ele cai. Uma pessoa lucra muito, tem muito dinheiro, daqui a pouco a empresa quebra. Uma pessoa começa a desbravar e conquistar muitas coisas, daqui a pouco morre. Alcança a fama, daqui a pouco tem um acidente e morre. Faz um investimento, daqui a pouco perde o investimento. Nada nesse mundo é garantido. Né? Tem aquela frase, a única coisa certa é a morte, né? Que muitos falam, né? Mas nem a morte é certa, porque se Jesus voltar hoje, não tem morte para a gente. Então a morte não é certa, porque ele pode voltar e eu não vou morrer. Eu vou ser transfigurado. Amém? Meu corpo vai ser revestido de glória, então a morte não é certa. Mas a única coisa que é certa é Deus e sua palavra. É constante, é certa, é firme, é sólida. E a palavra diz em Provérbios que quando colocamos a nossa expectativa, ela não vai ser frustrada. Colocamos a nossa expectativa no Senhor, ela não será frustrada. Então a expectativa correta é aquela que colocamos em Deus e em sua palavra. Então a pergunta de hoje, você tem que fazer a si mesmo nesse momento, é: qual é a minha expectativa diante de Deus? Qual tem sido a minha expectativa nos cultos? Qual tem sido a minha expectativa no meu dia a dia? Qual tem sido a minha expectativa para o meu trabalho? Para os meus relacionamentos, para as minhas amizades? Se questionar se você tem colocado expectativa na coisa errada. Se talvez você está aqui nessa noite frustrado, se sentindo triste ou com outro sentimento no seu coração, e possa ser que isso aconteça por conta de uma expectativa mal colocada. Mas Deus, Ele tem sempre para nós restauração, milagre, cura, amém? Direção, destino. Deus sempre tem isso para nós. Nós só precisamos colocar a nossa expectativa no lugar certo. A expectativa no lugar certo. Continuando. Segundo Hebreus, capítulo 11, e versículo 1 que a gente leu, a gente viu que a fé, ela é, deixa eu abrir aqui, a confiança daquilo que esperamos e a certeza das coisas que não vemos. Então, se a fé ela é confiança e esperança, o que é que eu posso entender? Aqui vai mais uma chave. Se você não está esperando nada de Deus, você não está exercendo sua fé. Às vezes a gente chega em um ponto da vida, a depender do que vivemos, onde nós perdemos forças, onde nós desanimamos, onde nós esfriamos a nossa fé, e a gente para de esperar coisas de Deus. A gente entra meio que em um modo automático, um modo passivo. Não sei se você já passou por isso. Mas Deus está falando para você nessa noite: coloca novamente a sua expectativa em mim e você vai ver o meu agir na sua vida. Se você colocar novamente a sua expectativa em Deus, você vai ver o que Ele vai fazer por você. Um grande exemplo que nós temos em 1 Samuel, no capítulo 1, não precisa abrir, é o exemplo de Ana. Ana, a mãe de Samuel. Nós vemos que ela sofria humilhação, ela não tinha filhos, ela queria ter, isso machucava o coração dela, isso doía ela, porque a outra concubina do seu marido tinha filhos e esfregava isso na cara dela. Mas Ana, ela decidiu colocar a sua expectativa, a sua tristeza, aquilo que a estava frustrando, nos pés de Deus, nos pés do Senhor. Ela decidiu buscar em Deus a resposta, buscar em Deus o milagre, buscar em Deus a solução do seu problema. E ela se ajoelha para orar. Nós temos essa história, que o profeta olha e fala que ela está bêbada, por causa da forma que ela estava se derramando e se quebrantando aos pés do Senhor. E nós vemos no decorrer da história
que Deus dá a Ana o seu filho, e esse filho se torna Samuel. O profeta Samuel, né? O grande profeta Samuel que ungiu o rei Davi. Ana colocou a sua expectativa em Deus. Ela cria que Deus era capaz de dar um filho para ela, e por isso ela esperava por um filho. Sempre que, né, é como se fosse nos dias de hoje, ela estivesse sempre fazendo teste. Sempre comprando teste. O teste de gravidez. Esperando. Vai vir nesse mês, vai vir no próximo. Mas se ela parasse de fazer os testes, se ela parasse de esperar no Senhor, talvez fosse o fim. Porque seria o momento em que ela pararia de crer que Deus podia fazer. E às vezes a gente está nessa, crendo, confiando, honrando o Senhor, sendo fiel naquilo que o Senhor nos coloca para fazer, e a gente começa a desanimar, e começa a dar para trás, e Deus olha e fala, poxa, era bem nessa hora que estava chegando a colheita, era bem nessa hora que estava chegando a resposta, porque a palavra de Deus fala que nós não podemos desanimar de fazer o bem, porque no tempo certo nós colheremos. É isso que a palavra de Deus diz. Então nós precisamos colocar nossa expectativa em Deus, orar e crer que Deus vai responder nossas orações. Em Salmos 5:3, a palavra diz, de manhã eu te apresento a minha oração e aguardo com esperança. Olha que coisa legal. Não é apenas, sabe, a situação está difícil, eu não sei como é que vou resolver isso, já tem um tempo que está nessa luta. E você todo dia ora ali, mas ora tipo, Deus, o Senhor sabe da condição, o Senhor sabe do que está acontecendo. Ajuda, Senhor. Aí no outro dia fala, Senhor, a mesma oração de ontem. Aí no outro dia nem ora. Aí depois no outro dia, quando a coisa aperta, ora mais um pouco. Mas a palavra nos mostra que nós temos que apresentar a nossa oração e aguardar com esperança. Orou, aguarde com esperança. Confiando que Deus sabe o momento certo de agir. Não é apenas orar por costume, mas aguardar uma resposta de Deus. A oração da fé sempre vai esperar um retorno do Pai. Amém? Sempre. Sempre que você orar, ore esperando uma resposta de Deus. Quanto ao culto que eu falei mais cedo, no início, muitas vezes nós viemos para a igreja apenas por rotina, apenas para cumprir uma escala que talvez foi colocada para a gente estar servindo. Mas nós temos que considerar que se a gente vem para a igreja sem expectativa, nós podemos sair da mesma forma que nós entramos. E eu estou aqui falando, eu vou depois que já estamos prestes a encerrar, e eu quero também orar por vocês nessa noite. Amém? Orar por cura, orar por milagres. Então já vai criando essa expectativa. Enquanto eu falo, já vá visualizando aquilo que você quer que o Senhor faça a seu favor. Quando há sede e fome de Deus, Ele sempre se revela. Coloca aí, por favor, na Bíblia, Atos no capítulo 10, por favor. Atos capítulo 10, abra sua Bíblia também, se você trouxe sua Bíblia. Atos capítulo 10. Eu quero que você se visualize nesse texto, que depois que a gente lê, a gente faz o arremate final e vamos para a oração. Atos capítulo 10, versículo 1, fala o seguinte: havia em Cesareia um homem chamado Cornélio. Repitam comigo, Cornélio. Aí fala, centurião do regimento conhecido como italiano. Próximo. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximou dele e disse, Cornélio.
Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: o que é, Senhor? O anjo respondeu: as suas orações e as suas esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens buscarem Jope, certo Simão, também chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que está perto do mar. Quando o anjo que falou com Cornélio se retirou, este chamou 2 dos seus servos e um soldado religioso dentre os seus auxiliares. E, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. Agora você vai pular para o versículo 23. Versículo 23. Aí esses homens chegaram a Jope. Enquanto esses homens iam, Deus estava falando com Pedro. Amém? Pedro teve uma visão, Deus estava falando com ele: olha, aquilo que eu abençoei ninguém amaldiçoou e eu quero alcançar os gentios. Cornélio era um gentio, não era judeu. Aí fala no 23, Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Próximo. Um dia depois chegaram a Cesareia, Cornélio os esperava. Não era só um esperava aqui, de eu estou aguardando ele chegar, mas Deus havia dito que esse homem tinha algo para trazer para sua casa. Amém? Ele estava com expectativa, com os parentes e amigos mais íntimos que ele havia convidado. Por quê? Se ele não tivesse expectativa em Deus, ele não tinha esperado com os parentes e não tinha chamado os amigos mais íntimos. E às vezes a gente não está convidando as pessoas para o culto, porque a gente não tem nem expectativa de que Deus vai fazer na nossa vida. E a gente nem para a nossa vida, então para que eu vou trazer outra pessoa? Olha o que Deus está nos mostrando aqui, queridos. Se ele tem expectativa de que Deus vai fazer, então eu não quero receber sozinho. Amém? Eu não quero receber sozinho. Então ele trouxe os parentes e os amigos mais íntimos para sua casa, com expectativa. Próximo. Quando Pedro ia entrando na casa, Cornélio dirigiu-se a ele e prostrou-se a seus pés, adorando. A ele, né? Já era uma expectativa que tinha passado do limite. Ele já estava quase que idolatrando Pedro, né? Se dobrou a seus pés. O que é que Pedro falou no versículo 26? Fez-se levantar dizendo: levante-se, eu sou apenas um homem como você. Que eu estava falando. O pastor, o profeta, aquela pessoa que vem pregar, aquele evento que vai ter um homem de Deus, que é só um homem que nem você. É só uma pessoa que nem você, cheia de defeitos, que se você fosse conhecer como é dentro de casa, você talvez iria parar de ter expectativa do que Deus podia fazer através da vida dele, sabia? É aquela coisa, Deus vai fazer. Se você conhecesse dentro de casa, às vezes ali uma mania ruim dentro de casa, alguma coisa que é falta de disciplina, os defeitos que todo mundo tem, talvez a sua visão, né, já mudasse. Não é? Não sei se esse homem aí tem alguma coisa de Deus não para dar. Mas ele falou: levante-se, eu sou apenas um homem como você. Próximo. Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou muitas pessoas ali reunidas. Próximo. E ele lhes disse: vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentio, ou mesmo visitá-lo. Entretanto, Deus me mostrou que eu não devo chamar nenhum homem de impuro ou de imundo. Próximo versículo. Por isso, quando fui procurado, vim sem nenhuma objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Aí Pedro já querendo saber a razão por tal expectativa. O que estava levando a tantas pessoas reunidas em um só lugar? Próximo versículo. Cornélio respondeu: há 3 dias, a esta mesma hora, às 3 da tarde, eu orava na minha casa. De repente, um homem se pôs de pé diante de mim em roupas resplandecentes. E disse: Cornélio, Deus ouviu sua oração e lembrou-se das suas esmolas. Mande alguém a Jope buscar Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que fica perto do mar. Isso ele repete. Assim mandei buscar você imediatamente. Foi bom que tenha vindo. Agora estamos todos aqui, na presença de Deus, para ouvir tudo o que o Senhor ordenou que você nos diga. Não é, estamos aqui reunidos para ouvir o que você tem a nos dizer. Repare, não estamos esperando o que o homem vai falar. Estamos esperando o que Deus vai falar através do homem. Amém? Expectativa. Ordenou que você nos diga. Próximo.
Então Pedro começou a falar: agora eu percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade. Às vezes a gente vê um irmão voando em Deus, sendo usado, vivendo experiências espirituais, e a gente acha que Deus tem preferência. Por que eu não tenho vivido essas coisas? Porque o irmão que se converteu na semana passada já está voando, pregando, evangelizando, e eu já estou aqui há tanto tempo na igreja. E às vezes, queridos, não é porque Deus trata você com parcialidade. Ele não trata, ó, que está aqui, ó, não trata as pessoas com parcialidade. É por conta da abertura, da expectativa do nosso coração. Às vezes o irmão se converte, ou volta para o Senhor, mas já volta fogueado, já volta na expectativa, já volta crendo que Deus pode fazer, já volta sem assim, aí, eu não quero limitações humanas, eu quero o que Deus tem para mim. E Deus vai incentivando. Porque até o próprio apóstolo Paulo enfrentou essa certa dificuldade, né, com os apóstolos, né? Porque os apóstolos já tinham vivido 3 anos com o Senhor, já tinham aquela pompa. E Paulo era o perseguidor que agora acha que é alguém, né? O perseguidor estava matando e agora acha que é alguém aqui que quer vir no nosso meio pregar. Mas Paulo se preparou, Paulo sabia a experiência que ele tinha tido com Deus, a sua expectativa em Deus, e Paulo chega até o ponto de chegar para Pedro e confrontar Pedro. Porque teve um momento que estava tendo essa questão de judeu, gentio na igreja, e quando os judeus iam para a igreja, não lembro se era Corinto, aí Pedro só comia com os judeus na mesa, sabe? Fazia clubinho. Quando não tinha os fariseus, Pedro comia com todo mundo, era aquele cara, ei galera. Aí quando chegava ele, não, eu vou estar aqui com os meus. Aí Paulo chega para Pedro e fala, hipócrita. Não era desrespeitando, mas era no santo temor de Deus, confrontando Pedro. Amém? Porque Pedro, quem é Pedro? Quem é Pedro? Pedro foi um homem escolhido por Deus, transformado por Deus. Para ser apóstolo, temos a honra a quem Pedro foi. Mas se não fosse Deus na vida dele, ele era um pescador falido, porque estava sem conseguir pegar peixe, fraco, traidor, porque negou Jesus, não sabia se sustentar diante de uma dificuldade. Mas por conta do que Deus fez na vida de Pedro, na transformação que Pedro passou, o processo que Pedro passou, ele foi morto, crucificado. Só que de cabeça para baixo, contam alguns estudiosos, né? De que Pedro ele falou, não sou digno de ser crucificado como meu mestre. Bote a cruz de cabeça para baixo. Então, Deus transformou ele, amém? Mas vamos voltar para o versículo. Não terminamos. Próximo versículo. Mas de todas as nações aceita todo aquele que o teme e faz o que é justo. Próximo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas da paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabe o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galileia, depois do batismo que João pregou? Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e com poder, e como ele andou por toda parte fazendo bem e curando os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus, em Jerusalém, onde o mataram, pendurando em um madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia e fez que ele fosse visto. Próximo. Não por todo o povo, mas por testemunhas que Deus já havia designado por nós, que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dentre os mortos. Próximo versículo. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Próximo versículo. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo aquele que nele crê, quem crê em Jesus, amém? Recebe o perdão de pecados por meio do seu nome. Nós somos perdoados. E agora, no próximo versículo, que é o nosso objetivo. Enquanto Pedro ainda falava estas palavras, aí repita comigo assim, sem apelo, sem música, sem atmosfera, sem luzes,
Amém? Pedro estava falando. O Espírito Santo desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os crentes que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado sobre os gentios, pois o ouviam falar em línguas e exultar a Deus. Então, uma expectativa de um homem chamado Cornélio o levou a viver uma experiência com sua família e com os seus amigos, sobrenatural. Amém? Gostaria que vocês ficassem de pé nesse momento.